Opa! Joelson Jesus falando com você mais uma vez. E dessa vez um episódio maravilhoso, um episódio falando com pessoas que fazem a diferença no turismo. Estamos no charmoso e delicioso Café e Cia, no bairro da Asa, no Cruzeiro, fazendo uma série maravilhosa. E hoje eu tô com uma pessoa que eu admiro demais. Esse cara tem um mindset top, esse cara é criativo, proativo, e o turismo de Búzios é totalmente outro, principalmente o ecoturismo. Depois desse cara tá atuando na área, né? Então, Loan aceitou e nós vamos trocar uma ideia, falando um pouco sobre vida, falando um pouco sobre profissão e o principal de tudo, o que vem da temporada nova, não só de cruzeiros, mas também do eco. Dizem que o eco tem crescido muito mais do que sol e praia. Aí depois eu quero esses números porque o cara é uma enciclopédia. Falando de negócios com Loan Moura, o guia número 1 do eco, eu ouso falar, tá? Número 1 do ecoturismo em Búzios e região dos Lagos, totalmente legalizado e trabalha de forma ímpar. Meu amigo, obrigado por aceitar meu convite. Minha. Cara, e agora, você fica até o final porque vem coisa aí incrível. Inclusive, por a gente estar no Café e Cia, eu acho que vou fazer uma trend de um certo sorteio aqui, que a gente tem umas novidades aqui pra você vir se deliciar. Não ficar só de água na boca, vendo a gente conversando, comendo as delícias aqui no Café e Cia, no nosso podcast. Beleza? Loan, muito obrigado, mas eu vou iniciar com uma pergunta que eu acho que é muito pertinente. Cara, ser empreendedor, ter um negócio, tudo que implica, por que você não decidiu viajar, trabalhar para os outros e decidiu trabalhar para você e tocar o negócio, sendo que não é fácil, né? Não é fácil. Com certeza. Bom, acho que o caminho do empreendedorismo, o caminho da emancipação do sistema é difícil para todo mundo, né? Porque a gente é criado de uma maneira a se enquadrar dentro de um perfil específico e ao longo da vida a gente vai experienciando, a gente vai trabalhando com empresas, com setores diferentes e a gente vai descobrindo o que de fato faz o nosso olho brilhar, que eu acho que é sobre isso a vida, né? A gente faz muita coisa que a gente precisa fazer, mas tem as coisas que a gente ama e que nos dá alegria e aí o resultado vem naturalmente quando a gente está fazendo o que nosso coração anseia. Já tive uma experiência muito longa dentro de outros setores, acho que vou começar me apresentando um pouquinho, gente. Meu nome é Loan Perrini, guia de turismo, na verdade, é a minha formação mais recente, tem só 12 anos. Minha formação original, eu terminei de fazer a escola lá nos Estados Unidos, onde eu aprendi meu idioma inglês, que é o que me diferenciou aí desde o início da minha carreira. A partir dos meus 18 anos, como eu já tinha fluência, acabou abrindo portas. Você fez high school lá fora? Fiz high school. Finalizei o ensino médio, fiz o 3º ano lá, estudei numa escola americana pública, morei numa casa de uma família americana, então tive assim uma convivência muito íntima com a cultura americana. Full immersion. Exactly. Full immersion in the American culture. Caraca, então, que maneiro. Trouxe isso para aqui pro Brasil quando voltei. Voltei em 2008, lá dos Estados Unidos. Assumi a boate da minha família por 7 anos, de 2008 até 2014. Nesse tempo, me formei em administração, fiz uma pós-graduação em marketing, fiz outra pós-graduação em logística e comunicação empresarial. E trabalhei para empresas como a Outback Steakhouse, que é uma multinacional aí do ramo de alimentício, que trabalha com alto padrão. Foi a minha primeira experiência profissional fora dos meus negócios de família, né? Foi muito importante para o meu desenvolvimento. Após trabalhei com a Michelin na parte de logística internacional, no setor de engenharia civil. Trabalhei na Confederação Brasileira, fazendo a logística de todos os atletas da Confederação Brasileira. E foi aí que eu tive uma introdução, quando eu estava finalizando a faculdade, né, de logística, e tive essa introdução a esse mercado, pude trabalhar com pessoas, fazer a logística de viagens, reserva de hotéis, e aí comecei a me interessar pelo turismo, que foi quando eu fiz o curso de guia. Isso já fazem 12 anos. Por conta da minha mãe, que é guia de turismo há 35 anos, já teve a empresa dela, a Van Club Tour, no Rio de Janeiro. Trabalhei com turismo executivo, comecei a trabalhar na Michelin, justo recebendo os presidentes e pessoas importantes lá da empresa no Brasil, ajudando eles a se situarem. E foi aí que eu descobri essa paixão por trabalhar com pessoas. Eu era muito bom no meu trabalho, só que eu não sentia aquela alegria e satisfação de trabalho bem feito. Eu só fazia o trabalho porque eu era bom naquilo que eu fazia. E um belo dia, quando eu estava passando ali na reserva, eu morava no Recreio de Bandeirantes, passava na praia da reserva para ir pro trabalho.
E um belo dia, passando na Praia da Reserva, vi um pessoal jogando futevôlei, 8 horas da manhã, eu falei, pô, o que esses caras fazem pra estar numa terça-feira jogando futevôlei aí, 10 horas da manhã, e comecei a ter interesse pelo empreendimento. Vim pra Búzios de férias, quando terminei a faculdade, tive um tempo para renovação de contrato com a Michelin e com a Confederação, e nunca mais voltei. Vim pra cá, conheci Essa história que acontece com muita gente. Com muita gente. Comecei a trabalhar com turismo, com Arraial do Cabo, me apaixonei pela profissão e 12 anos depois aqui estou. Tenho há 8 anos a minha empresa Búzios Dream Tour, que é especializada em turismo privativo de alto padrão e ecoturismo, tudo que envolve a natureza, esportes, outdoor, animais. Então é um ramo que me dá muita alegria, que me causa muito prazer aí de trabalhar e satisfação. A gente estava conversando sobre mérito e eu acho que todo mérito é próprio, então a gente tem que correr atrás do nosso sonho que com tempo e insistência tudo se realiza. Fato. Eu diria resiliência, consistência e congruência. O que acontece? A gente convive com as pessoas em Búzios, é muito padrão isso. A gente não tem noção quem está prestando serviço para a gente, o nível do currículo que a pessoa tem. Qualquer empresa hoje em Búzios, que Búzios é muito parceria, que tem um parceiro desse nível, cara, agarra com unhas e dentes. E você que puder aprender, o mínimo que seja, com alguém como o Luan, cara, eu vou te falar, eu vou aprender muito aqui. E sempre que eu troco uma ideia com ele, a gente sempre tem cafés, conversa. É uma pessoa que eu me deleito na presença de a gente ter ideias, conversar, cara, é sempre muito satisfatório. Então, sempre que eu posso, eu tô trocando ideia com ele. E esse é o motivo de hoje ele estar aqui com a gente e falando um pouco da trajetória dele. Uma coisa que eu queria te falar é o seguinte: Búzios, ela ainda é, querendo ou não, uma ilha de pescadores, praticamente uma aldeia de pescadores, quase uma ilha, que não passou por toda sua exploração de um turismo qualificado, digamos, né? Eu vejo porque a gente percebe que a gente ainda está muito naquele turismo de boca a boca. Não a estratégia, você é do marketing, não a estratégia bolada para trazer uma quantidade X de clientes, para a gente metrificar, mensurar. Dentro da sua área, hoje você faz o que para que a clientela chegue até você? O que você tem aplicado para que o cliente te descubra e entenda a excelência do seu serviço? Não sei, dá uma pincelada. Parcerias, investimento em marketing, equipe, tráfego. O que hoje você tem aplicado para que sua empresa já tenha um bom tempo de vida, na verdade? Se ela não te desse um retorno mínimo, ela já teria morrido. Com certeza. Né? Então, e eu acompanho você, eu sei que você joga sua altinha, eu sei que você explora bastante trilhas novas para botar dentro do seu mapa de oferecimento para clientes e tal. Mas assim, o grande X da questão é, fora a sazonalidade, o que hoje você faz e aplica para que chegue ao teu público-alvo, teu cliente-alvo. Ou não está fazendo ainda, ou já faz, ou melhora, dá uma pincelada aí, explane de forma bem específica, perfeito, mas expansiva também. Eu acredito que o caminho dentro do turismo é um caminho onde os resultados não são imediatos. Acho que como todo mercado, principalmente em Búzios, que é um lugar pequeno, que é um mercado muito seletivo, aqui as parcerias realmente mandam, pelo menos no início da vida de cada uma das empresas. É fundamental a gente ter um bom relacionamento com todas as empresas. Arrisco a dizer que por todas as empresas de Búzios, todas as maiores aí que você pesquisar na internet, já trabalhei com basicamente todas, explorei todo tipo de serviço, todo tipo de atividade, como cada um faz a sua captação, e a gente está constantemente aprendendo. Eu, na minha empresa, hoje em dia, grande parte do meu volume é devido a retorno. Como eu estou há 12 anos já nesse mercado trabalhando, eu imaginei todas as famílias que eu já atendi ao longo desse tempo, todas elas têm familiares e parentes e amigos que sempre estão retornando, então hoje arrisco a dizer que 80% do meu volume é fruto do que eu venho plantado ao longo desses anos. E claro que eu tenho parcerias com hotéis, com pousadas, com outras empresas que oferecem serviços de qualidade e prezam pela minha participação, que sabem que eu garanto um serviço de alto nível, como é o caso aí da Malisa e de outros tantos parceiros aí que eu tenho que são parceiros já de muitos anos. Um avanço grande e rápido dentro do turismo foi devido ao marketing digital. Então acho que hoje é a maior ferramenta, apesar de eu não investir o que eu acho que eu deveria no marketing digital,
Acho que é a principal ferramenta hoje para você ter visibilidade, mas o trabalho que você presta, gente, e os serviços que você seleciona e os parceiros que você vai criando ao longo do tempo são o que definem um feedback positivo e um resultado contínuo, né? Longo e contínuo. Então acho que as parcerias e a ética profissional e o respeito e o bom trato definitivamente são o pilar principal de todo o desenvolvimento dentro da área de turismo. Isso é interessante saber, porque, claro, já aturei na área de turismo durante um bom tempo, acaba atuando de forma muito esporádica, sazonal, às vezes só por ajudar um amigo, algo assim. E de fato, o bom serviço, ele dá muito retorno, claro, atendimento, pós-venda, pós-experiência. Sim. Isso acaba sendo, às vezes, 30% até 40% do funil de receita, né? Isso é muito interessante. Em alguns casos até mais. Com relação ao marketing, eu percebo que não é só você não está sozinho nessa não. Infelizmente, o município, ele não só o município, o Brasil, né? Você pode ver que a Torre Eiffel recebe mais turista no ano que o Brasil inteiro. E nós estamos falando de Rio de Janeiro, Sudeste, Nordeste, Bonito, Noronha, lugares assim que no mundo não tem. Espetaculares. Não tem. Então isso a gente sabe que há um pecado na mídia, né? E não investir nisso. Mas a gente vai ter uma conversa depois com o Luan e com certeza nós vamos fazer uma coisa para poder que isso vai. Dentro da minha função é essa, ativar essa percepção do empresário para ele entender que ele pode fazer ou ele pode contratar. E às vezes tem muita coisa participativa, né? Que são os afiliados, as parcerias. Falando em parceria, tem muita empresa que ela tem um pico de volume na época de cruzeiro, na época específica, às vezes, de casamentos, sim, né? De eventos. Você que já vinha dessa área, tipo assim, a gente percebe que houve algumas ações, principalmente para esse turismo não convencional, de passeio de barco, em Arraial, ou Rio, ou Sana. A gente percebe que houve algumas variações de produtos criadas. E uma delas, muita gente falou isso pra mim, quando eu falei, vou entrevistar o Luan, fala com ele da coisa que eles vêm fazendo, tanto quanto canoagem, quanto não sei o que. E eu vejo que você faz de lifestyle. Eu não sabia que era produto. Então, explica um pouco esse atendimento, às vezes até para público exigente, né? Claro. Que é de cruzeiro, que tem todo aquele crivo, todo aquele nível de exigência, porque pode queimar uma rota, né? Com certeza. Pode queimar uma rota se houver algum atendimento ruim. E uma coisa também que eu queria. As minhas perguntas são sempre complexas, né? E uma coisa também que eu queria te falar é o seguinte: são muito poucos guias que falam inglês aqui. Sim. Eu sei porque o meu telefone toca direto. E eu já não tô atuando mais. O meu telefone toca para poder ajudar às vezes. Eu já trabalhei com treinamento, né, de recepções, de profissionais que trabalham no meio hoteleiro ou de turismo, treinamento no sentido de inglês, né, como eu falo fluentemente. Tinha alguns parceiros que tinham uma necessidade grande dentro do turismo de compreender e saber termos específicos em inglês, então trabalho há algum tempo fazendo treinamento também de equipes de recepção, de pessoal que trabalha com venda, inclusive de guias de turismo, pessoal que trabalha com atendimento direto. É uma questão fundamental e é o que me abriu o maior espaço, na verdade, aqui dentro de Búzios. Eu reparei nesses últimos 8 anos que eu trabalhei para diversas empresas de Búzios, isso que você falou, a queimação de um destino que tem um boom, que é o caso, por exemplo, de Arraial do Cabo. Arraial do Cabo, quando eu cheguei aqui há 12 anos atrás, a gente tinha 30 barcos que trabalham em Arraial do Cabo, tá, gente? Eram 30 barcos cadastrados. Hoje existem mais de 400. Então, obviamente, o destino já não é tão privilegiado quanto foi em algum momento por conta do volume. E eu acho que Búzios acaba acontecendo a mesma coisa. A gente tem um boom de um serviço específico e ele começa a ter demanda, mas chega num certo momento, que é o que eu presenciei aqui em Búzios, que são muitas pessoas lutando por um mesmo produto. E chegou um momento, quando eu criei a minha empresa, que chama Búzios Dream Tour, eu criei ela por uma razão. Eu tava vendo que todas as empresas dentro de Búzios que eu trabalhava levavam muito mais clientes para fora de Búzios do que para dentro. Chuto aí que 70% a 80% do volume ia para Rio de Janeiro, Arraial do Cabo, outros 5% disseminados entre Búzios, Rio das Ostras, alguns produtos pequenos que a gente tem aqui, mas a maioria massiva da capital, né, do capital que entrava no turismo, era distribuído para outros lugares da região e não propriamente dito para Búzios. A gente tem uma cultura, gente, para quem não sabe, Búzios foi explorado antes do Rio de Janeiro, quando os portugueses chegaram lá em Salvador, na Bahia,
que foi a nossa capital. Segunda capital do Brasil foi o Rio de Janeiro, mas a gente está a norte do Rio. Então, tudo que chegou no Rio de Janeiro chegou antes aqui. Então, a gente tem uma história muito mais antiga do que a da capital. Pouca gente sabe disso. A gente tem uma cultura ancestral aqui em Búzios que a gente sente isso na energia local. A gente sente isso na vibe. Quem vive aqui há tantos anos, que cria família aqui, a gente tem o convívio com pessoas da terra, com uma mentalidade totalmente diferente da mentalidade que a gente conhece em grandes cidades. Em muitos casos, essa mentalidade que mantém a pureza de espírito do povo daqui, que gera um senso de união, de defesa da nossa cultura muito grande. Eu, apesar de não ter nascido em Búzios, eu venho aqui desde criança, então eu sinto um senso de pertencimento muito grande em Búzios, tenho muito amor, tenho muito carinho por esse lugar, apresento todos os meus trabalhos com muito amor, então isso é o principal que eu escuto no feedback das pessoas. Elas sentem através de mim toda a energia positiva que Búzios tem a oferecer, todo o amor que a gente tem por aqui, todas as paisagens incríveis que a gente tem, e eu acho que o trabalho dá tão certo porque é justo o que você falou, não é uma questão de trabalhar ou de viver, eu vivo o que eu mostro, eu vivo o que eu ofereço. Isso me chama muita atenção. Então, se um dia eu tô fazendo trilha a trabalho, no outro dia, se eu tiver de folga, eu vou com a minha mãe, com a minha família, com a minha cachorra, com os meus amigos, fazer uma trilha, aproveitar aquilo ali, porque é realmente o que eu amo. Então, isso se sente na hora do serviço. E é muito importante a gente estar passando isso, né, para as pessoas. E no caso do inglês, né, eu vivi lá nos Estados Unidos, convivi com culturas muito diferentes, passei quase 2 meses na Europa, entre Espanha e Portugal, tive o prazer de conhecer culturas que são muito diferentes, entre hábitos, educação, forma de tratamento. Então, quanto mais a gente viaja, mais a nossa cabeça expande e melhor preparado a gente está para lidar com a diversidade, que eu acho que é o maior desafio dentro do turismo, para a maioria das pessoas, é lidar com a diversidade e aceitar pontos de vista diferentes e culturas diferentes, e entender que tudo aquilo que a gente sabe é apenas o ponto de vista nosso. E que existem milhares de pontos de vista diferentes, e é tão importante, eu aprendo tanto com os meus passageiros quanto eles aprendem comigo. Grande parte das coisas que eu aprendi foram em conversas aqui com pescadores, com pessoas que são daqui, com locais, com clientes. Imagina, no turismo, cara, a gente vai trabalhar com médicos, com advogados, com engenheiros, com biólogos, com cientistas. Então, ao longo da nossa carreira, a gente vai aprendendo a humildade, aprendendo a escutar e absorver conhecimento a todo momento. E eu acho que a gente só para de adquirir conhecimento quando a gente acha que a gente já é esperto demais. E aí, nesses momentos, a vida vem e dá um tapa na gente, que é justo pra gente acordar e ver que todos nós estamos em constante evolução, que a gente tá aqui pra aprender e que com parcerias éticas e cuidadosas, assim, a gente só tem a crescer. Cara, isso é... Meu irmão, segura essa, hein? Segura essa, porque essa foi top. Agora, uma coisa que... você falou algo, tocou em algo que eu sempre bati na tecla. Sempre bati na tecla. A gente justo está, Café e Cia, que é onde a gente está, escolheu, por ser um lugar bacana e tal, tá no bairro da Rasa. O bairro da Rasa, ele é de suma importância para o município. E é isso mesmo que ele falou, essa energia, as pessoas, quando você tem contato com o fundador, né, o nativo daqui, a pessoa que teve aqui a gente teve há muito pouco tempo, né, até ano passado, mas uma centenária, cara, remanescente ainda do quilombola. Cara, sim. A gente tem aqui, ó, os pontos de quilombola, a gente tem a Praça do Quilombola, que é onde está o Mercado do Peixe. Então, é justo o que você fala. A gente se sente grato por estar aqui e se sente parte daqui. Eu hoje também penso da mesma forma que você. Isso acaba reverberando e quem vem quer indicar a gente. Porque fala, cara, eu quero viver isso. Pelo amor que a gente traz. Com relação, hoje a gente percebe no turismo essa ética sendo perdida por uma exploração indevida, às vezes, ou de um determinado produto sem preparo, claro, sem pensar no amanhã, só pensando no recurso financeiro imediato. Claro. Isso é fato. E eu tô vendo que você tem essa preocupação. E essa preocupação eu vejo quando você faz uma ação que eu vejo seguindo, você tirando o pneu lá da praia, você catando as coisas, fazendo ação. Então isso é bacana. A gente percebe grandes empresas fazendo exploração do capital cultural, natural da cidade e não repondo nada. Né? E mais importante apenas do que as ações, que claro que são fundamentais para a gente dar o exemplo. Eu sempre bato muito nessa tecla na minha vida pessoal, nos trabalhos, né? Que a melhor forma de você corrigir e de você ensinar é dando exemplo. Então não adianta a gente falar alguma coisa, a gente tem que fazer e
abraçar como hábitos as coisas que são positivas, né? Eu vejo muita gente fazendo ações, filmando, catando lixo, mas é muito mais importante o que você faz quando ninguém tá te vendo, né, cara? Que é o dia a dia. A gente comentou sobre isso aí antes da nossa conversa, que muitas vezes eu vejo as pessoas chegando num certo lugar e falando, pô, esse lugar tá sujo, pô, tá feio. Pô, o que você fez aí pra mudar isso? Eu acho que a gente tem um superpoder, que eu realmente acho que é um superpoder, que é o poder de afetar e mudar todos os ambientes que a gente chega. A gente tem esse poder de mudar positivamente, seja a energia, seja a limpeza do local, seja a nossa vibração positiva. Então eu acho que a gente tem esse poder, a gente tem que usar. A gente tem que usar esse poder para que outras pessoas se sintam abraçadas por isso. É muito engraçado. Todas as vezes que eu faço isso, né, que eu começo a catar, porque eu tô olhando ali um monte de guimba de cigarro, um monte de lixo, então me incomoda, eu vou lá e ajo em cima do que tá me incomodando em vez de reclamar com o cara que tá do meu lado. E muitas vezes que eu faço isso, geralmente no trabalho, os meus clientes que estão ali fazendo tour comigo me olham fazendo aquilo e automaticamente começam a catar. Isso aconteceu no último serviço privativo que eu fiz, que era com 4 pessoas, 2 casais. Eu comecei a fazer, não falei nada com ninguém. Quando eu olhei pro lado, tava o filho do rapaz com uma garrafinha PET enchendo de lixo, tava o outro catando canudinho. Quando eu olhei, as 4, 5 pessoas que estavam ali na Praia dos Amores fazendo a mesma coisa que eu, involuntariamente, sem ninguém se falar, simplesmente para você ver como é que a ação gera comoção. Então, quando você faz alguma coisa que é positiva, aquela energia, aquele brilho contagia as pessoas que estão ao redor. Então, isso é uma coisa muito prazerosa, né? De quando a gente está influenciando pessoas, a gente está recebendo, dentro do turismo, né, gente? A gente está recebendo aquelas pessoas no melhor momento da vida deles. Imagina que cada um tem seus problemas, né, dentro das suas casas. Temos o trabalho, temos a família, diversas preocupações que são decorrentes do dia a dia, que são normais aí para todo mundo. E quando a gente está de férias, a gente tá com a ideia de experienciar coisas novas, de desestressar um pouquinho, esquecer aquelas coisas que são perturbadoras do dia a dia. Então a gente está muito mais apto a absorver informação. Digo, inclusive, que capaz de metade das amizades que eu tenho hoje em dia, aqui dentro de Búzios, foram consolidadas através do turismo. Muitos clientes meus que conheceram Búzios através de mim, hoje moram aqui. Americanos, europeus, até cariocas. Quantas famílias eu já não influenciei para virem para cá por conta do estilo de vida, da segurança, da qualidade das nossas praias, da proximidade, da energia de liberdade que a gente tem aqui. Então isso acho que é das melhores coisas de colher essa satisfação que as pessoas têm ao conhecer o lugar através da gente. Pô, véio, falou isso é uma coisa tudo. muito boa. Falou tudo. Tem muita gente também que eu conheci no turismo. Grande parte das pessoas que eu conheci foi ensinando, né? Quando eu cheguei pra cidade, fui dar aula de inglês ainda como estagiário. Muita gente, pô, cara, eu quero morar aí, eu já fiz a minha vida, eu quero ir pra aí. E você vê as pessoas enganjadas com a cultura e tal. Mas a pessoa veio porque você apresentou de forma diferente. Claro. Toda vez que eu tive uma agência de emissivo, porque em Búzios é quase impossível você ter agência de emissivo. É difícil. Não é um destino que exporta turista, é um destino que recebe, né? Eu tinha agência de emissivo de aéreo que trazia as pessoas pra aqui. E sabe o que era bacana? Era a pessoa falar assim, pô, eu nem sabia que eu conseguia fazer tanta coisa e tinha tanta coisa pra conhecer no Brasil. Falava, não case só com o meu destino. Isso que favorecia a mim, né, ganhar dinheiro. Só veio falar, ó, vai conhecer o Nordeste, vai conhecer tal lugar, vai conhecer tal lugar. E hoje, Luan, lamentavelmente, com o advento da polarização política, o nosso país tem sido alvo de muitas críticas porque só é divulgado coisas que não deveria. Que é interno, que não tem solução interna, aí quer divulgar pra fora e sabendo que a gente é um país turístico, cara. A gente precisa disso. Tipo assim, eu acredito que dentro do que a gente faz, isso tem que ser divulgado de fato, de verdade. Claro. Como o que você faz. Não o que deve ser resolvido entre outros poderes da nossa nação, que não tem nada a ver com o turismo. Só prejudica. Enfim, de repente a gente ficou como trend em algum momento aí de alguma polêmica. Quando é trend, a pessoa vai querer pesquisar. Mas eu desafio você que está escutando a gente, divulgar alguma coisa interessante do Brasil, fazer com que muita gente veja e tenha o interesse de viver a mesma experiência que você está vivendo, tá? Uma coisa que eu ia te perguntar era, houve, né, um determinado boom do eco, boom das trilhas,
boom de um monte de coisa que não estava dentro do padrão. Principalmente por conta da pandemia, né? Quem viveu aí em lugares como nós, que o turismo é responsável por 100%, diria eu, de todo o dinheiro que entra aqui em Búzios depende do turismo. Se você tem um hotel, se você tem um restaurante, se você trabalha com direto e indiretamente, se você trabalha com transporte, tudo aqui depende do turismo. Então a gente teve 2 anos de uma dificuldade muito grande dentro dessa área. E eu acho que a pandemia ajudou a abrir portas para explorar um mercado que nunca foi explorado com tanta intensidade, que é, por exemplo, bicicletas. Aí eu vi um aumento na venda de bicicletas extremo, muita gente entrando nos esportes novos, muita gente que vivia dentro de casa começando a explorar um pouco mais, né, a natureza e se envolver mais com a parte eco, justo por conta de ter sido obrigado a ficar retraído dentro de casa por tanto tempo. Então acho que isso abriu sim um interesse em explorar a natureza de uma forma geral. A gente aqui em Búzios sempre foi refém de serviços de massa, que foi o que provocou talvez essa queda da qualidade de serviço que a gente comentou antes, porque em algum momento Búzios começou a ter tantas empresas de turismo de fora do Brasil, de dentro do Brasil, trabalhando aqui dentro, que ela saturou certos destinos. Então, se antigamente a gente chegava em Arraial do Cabo e descia numa praia com 30 pessoas ali, que você ficava praticamente sozinho, como acontece ainda hoje, por exemplo, em Ilha Grande, em lugares diferentes você tem assim uma exclusividade muito grande, aqui a gente não encontra mais essa exclusividade por conta do turismo de massa que dominou. Então, hoje em dia a gente tem aí mais de 1.000 pessoas por dia que só de Búzios indo para Arraial do Cabo todos os dias, em baixa temporada. Em alta temporada pode multiplicar esse número aí por 10. Então, eu observando esse cenário, que tava vendo que, poxa, a gente tá num lugar tão fantástico, cara, a gente tá cercado 360 graus por mar, por vida. Não existe lugar no mundo assim, gente. Quanto mais eu viajo, mais eu vejo como Búzios é especial. Existem lugares muito lindos, mas do tamanho e com toda essa riqueza que a gente tem concentrada num lugar tão pequeno, é surreal. Então eu comecei a explorar o turismo privativo e o turismo ecológico quando eu vi que muita gente estava sendo retirada de Búzios e a gente. Pô, se a gente mora aqui, por que a gente não traz essa demanda para cá? Por que a gente não explora os negócios locais? Por que a gente não explora os destinos aqui dentro? E comecei a trabalhar 8 anos atrás dentro disso e tô aí até hoje. Tô consolidado no mercado, apesar de eu não ter um volume que me permita escalar em grandes proporções. Eu sinto que só o volume orgânico já nos dá capacidade de sobreviver aqui dentro. E é através do digital, que esse cara aqui é um expert que ajuda muitos empresários aí, muitas pessoas a evoluírem e subir de patamar por conta de saber ter um pouquinho de inteligência dentro do meio digital, né? Queria poder fazer muito mais, queria poder ter uma galera mais enganjada, mas a gente continua, né? Como você é resiliente, continua. É um trabalho contínuo. Não pode parar. Uma coisa que eu queria te falar é o seguinte: segurança no eco. A gente viu aquele caso que aconteceu, não lembro exatamente onde é, não sei se foi Indonésia, que aconteceu no vulcão. Sim, na trilha, né? Eu ouvi de pessoas dizer, não, porque eu tive numa trilha que eu tive quase morri, não sei o quê, e eu não me sinto muito, assim, feliz em, que vocês... Não, eu acho uma irresponsabilidade do tamanho do mundo você não ser profissional, não ter o mínimo de conhecimento de primeiros socorros, levar uma pessoa para fazer uma trilha que ela pode não voltar. Claro. Né? Explica um pouquinho pra gente essa questão de segurança, trilhas que são permitidas, roteiros que são permitidos, para iniciantes mais que nada, né? Bom, primeiramente, voltando naquele assunto da ênfase que as notícias dão para tudo que é negativo. Por que isso, né? Quem estuda psicologia vai saber entender isso. As notícias tristes e ruins comovem muito mais. Tá? É muito fácil você ser comovido por uma notícia triste. Então, quem vive de publicidade, quem vive de visibilidade, quem busca cliques, infelizmente, aqui no Brasil a gente se foca sempre em notícias ruins. Isso eu experienciei em primeira mão quando eu fiz pós-graduação de comunicação empresarial e marketing. A gente tinha gente de todos os setores, inclusive jornalistas. Eu tinha 6 jornalistas na minha turma e eu vi essa tendência a buscar notícias ruins. Cara, a gente tem centenas de coisas maravilhosas acontecendo. Infelizmente, uma coisa ruim toma uma proporção muito grande. Agora, direcionando isso para o ecoturismo, né? É fundamental que você explore qualquer lugar que você vá com uma pessoa local. Por que isso, gente? Aqui a gente tem especificações aqui de Búzios que são muito diferentes. Por exemplo, a gente faz uns passeios que a gente leva até piscinas naturais, costões rochosos.
E quando a gente leva o turista, a experiência é tão agradável e tão segura e tão bem estruturada que ele entende que aquilo ali é uma coisa muito simples, que é seguro, que é tranquilo, mas é dessa forma porque nós que somos profissionais, antes da gente fechar um tour, a gente analisa a direção do vento, a gente analisa a altura da maré, a gente analisa a direção da ondulação que está entrando, porque como a gente é cercado de costões rochosos, o mar que está numa certa altura, em uma onda, em uma entrada de maré, ela pode subir aí 6, 7 metros de altura. Então existem muitos pontos que são espetaculares e a gente não vê a ameaça até que ela aconteça. Então sempre que vocês vão em lugares que têm destinos como praias, cachoeiras e lugares desse, é fundamental que vocês contratem um guia local especializado que vai levar vocês com segurança. E infelizmente o trabalho irregular aqui dentro de Búzios é muito grande, tá? Principalmente quem trabalha com turismo, inclusive dentro dos cruzeiros, sempre que a gente recebe, a gente vê muitos profissionais que não têm o cadastro trabalhando. Isso é um risco por conta de você ter pessoas que, mesmo que sejam do local, que tenham conhecimento, elas não têm embasamento profissional no cuidado específico com esses detalhes que são de suma importância e principalmente segurança, né? Aconteceu um caso comigo não há muito tempo atrás, eu estava com uma família de americanos, levei até as piscinas naturais, que é um lugar sensacional, que as ondas entram a uma altura de 8 metros, enchem piscinas naturais, a gente vê uma cachoeira de água salgada acontecendo e é muito lindo ver aquilo ali. E um belo dia eu estava lá com essa família, como eu já conheço aquele lugar, eu fiquei em uma das piscinas que é estrategicamente posicionada de uma forma segura, que a onda venha e não te carregue, e um casal desceu até a segunda piscina e começou a bater foto. Então eu avisei, gente, pô, acho que vocês não conhecem aqui, fica ligado, o mar tá entrando. Aí a menina falou, pô, vou só bater uma foto rapidinho. Cara, vai sair caro, sai daí porque o mar pode entrar e você não consegue ver. E uma onda veio, arrastou a menina, o volume de água que entrou era tão grande que arrastou ela por cima das pedras em vez de batendo ela nas rochas. Então assim, poderia ter sido uma fatalidade, isso acontece todos os dias, o Joey sabe disso, todos os anos aí durante o verão, o inverno, aparece um pescador morto, um corpo flutuante aí, e a gente sabe que isso é fruto não de irresponsabilidade, tá, gente? A natureza é cruel. Então, muitas vezes são pescadores que são experientes, estão aí na pedra, pô, deu uma descansadinha ali porque a maré tava baixa, vai ver onda aí, camarão que dorme, a onda leva. Então, isso não é brincadeira, gente, isso é muito sério, tá? Existem acidentes que acontecem no meio do ecoturismo. Então, a coisa mais segura que você pode fazer é contratar um guia, independente do destino que você vai. Inclusive, eu que sou guia de turismo, quando eu vou viajar, quando eu vou pra Chapada, quando eu vou a outros lugares, eu contrato um guia local para me sentir seguro e ser guiado da forma correta para os melhores lugares. O conhecimento que a gente tem é muito superior ao que você vai achar na internet, né? Porque a gente está aqui vivendo todos os dias, a gente vê as paisagens se alterando e a gente está acompanhando toda essa mudança. É fundamental para a sua segurança e para a segurança de todos que vocês contratem sempre guia cadastro, exijam carteira de guia de turismo, gente. Ó, exijam cadastro, tá? Isso aqui é o que garante que o profissional é treinado e está apto a recepcionar você e cuidar aí da sua segurança e do seu bem-estar. Já fazia um tempo que eu queria te perguntar, era de fato, isso tem me incomodado um pouco, essa irresponsabilidade em fazer trilhas, em entrar na mata, sem o mínimo conhecimento de um antídoto, até de uma picada de jararaca, coisa assim, coral, que seja. E aí tem, tá? E, a gente vê. Coral, jararaca, falsa coral. É muito louco. E nesse momento eu não tô fazendo, mas durante um tempo eu fazia muito. Me lembro de um episódio, falaram, pô, você vai de guia pra Sana. Eu falei, eu não conheço o Sana. Eu vou pedir pra alguém local ir. Aí, esse é ele que conhece. Quer conhecer Sana, galera? Eu não conheço o Sana, eu vou só de tradutor. Só que minha família foi do campo, né, cara? Então, matar cobra era algo básico, né? Pegar um bicho grande era algo básico. Aí eu peguei e falei, a gente tava subindo. Quando eu olho, eu vi uma jararaca já com bote preparado. Aí eu fui, peguei, entrei na frente e falei, vamos por aqui? O guia olhou pra minha cara, só fiz o sinal, ele se ligou, levou, pum. Só que, o que me chamou a atenção, Luan? Ele já tinha o que poderia ser um antídoto. Ele já tinha o contato de quem chegava rápido, claro, no local. Ele já tinha onde poderia ser o primeiro ponto para anular a proliferação do veneno na corrente sanguínea. Ou seja, ele sabia de tudo. Se é eu sozinho e acontece isso, poderia ser fatal. Porque eu não ia ter tempo, e você sabe como que é veneno de cobra. Ela tem um tempo, ó.
E aí, ou seja, não adianta, cara. Profissional, profissional, amador, cara, tem que seguir o profissional. Isso aqui em Búzios eu tô vendo muito isso, muito isso. Agora, uma coisa que eu ia te falar. Tá chegando temporada de navio. O que você tem de novidade pra essa temporada, né? Acredito que vai vir uma quantidade expressiva de turistas, né? Eu sei que na temporada passada você fez um atendimento muito grande. Muito grande, muito grande. Eu não sei como era a questão de parcerias, mas eu lembro sim de ouvir muito nos bastidores todo um trabalho que você estava fazendo com o teu time. Eu não sei exatamente com quantas pessoas você estava trabalhando e quem que você estava liderando. Explica o que você tem preparado para essa temporada, como foi a temporada passada e dá uma pincelada aí como foi esse tipo de trabalho, como você conseguiu montar essa equipe, porque em Búzios é muito difícil. É muito difícil ter parcerias reais e ter uma equipe boa que performe. Eu vivo contratando e pedindo e eu sei pessoas que também precisam. Então, essa área profissional sua chama muita atenção. Não só o crivo de contratação, mas a gestão e a manutenção desse time pós-contratação. Dá uma pincelada aí que tem muita gente querendo aprender sobre isso, na verdade querendo saber o que é que você fez de fato. Eu e minha mãe, né, que é guia de turismo já há mais de 30 anos também, que foi inclusive quem me incentivou a tirar a carteira de guia. Na época nem era minha ideia trabalhar com isso, era só ter um diferencial. Obrigado, né? Mamãe do Loan, porque eu vou te falar, esse cara é um guia único. Fez muito bem incentivar ele. E, minha mãe é especializada em cruzeiros, ela fez um curso especializado em receptivo de cruzeiro. A gente tava falando aí sobre preparação. Gente, até eu que tô no turismo aí há 12 anos, que pra muita gente isso não é nada, tá? Minha mãe, por exemplo, tá ao triplo de tempo que eu no meio do turismo. Eu sou jovem no turismo, 12 anos é pouco tempo. Mas a gente tá sempre se atualizando. Eu, inclusive, recentemente, há 2 meses atrás, terminei um curso do INEA, de condutor do Parque do INEA, que passa pra gente competências, inclusive, de primeiros socorros, como agir com animais peçonhentos. E é um curso completo que deu pra gente muito mais informação dentro do Geoparque. Quem não sabe aí, gente, Búzios faz parte do Geoparque, tá? Quando eu estive em Portugal ano passado, eu conheci o Geoparque lá de Portugal, que é o mesmo Geoparque. O Geoparque é uma instituição mundial que zela por certos lugares que são muito especiais geologicamente, então ganham uma visibilidade, uma proteção ambiental grande, ou deveriam. Aqui em Búzios, por exemplo, a gente está tendo aí uma ação que até trago isso aí a discussão pra galera buziana, gente. A gente tem que se pronunciar sempre sobre o que é feito aqui na nossa cidade, tá? Porque grande parte dos investidores, muitas vezes não são daqui de dentro. Então eles vão vir com propostas e nós que somos do povo aqui, que somos locais, que temos interesse legítimo, né, no desenvolvimento desse lugar, temos que fazer a nossa parte, tá? E ter visibilidade e tudo mais. Atualmente agora no Mangue de Pedra, por exemplo, o pessoal tá tentando fazer um mirante de concreto. Essas coisas podem parecer interessantes, gente, mas tudo que você pavimenta, você tá tirando a natureza. Então, o impacto irreversível está sendo feito em vários ambientes. A gente ganhou agora uma bandeira azul lá em José Gonçalves. É maneiríssimo bandeira azul, eu sei que traz investimento, traz visibilidade, mas aquele paraíso que a gente conhece, que é José Gonçalves, você chegar todos os dias lá e não ter ninguém, vai acabar. Então, quem ainda não foi a José Gonçalves, gente, corre. Porque em pouco tempo a gente vai ter um turismo de massa lá e vai mudando assim devagarinho. Com relação aos cruzeiros, né, eu trabalho ativamente com os cruzeiros aqui já há 3 temporadas. No início, só como guia de turismo, sendo contratado por diversas empresas aí, Marinho, Tour Shop, Grupo BZ, entre outras que trabalham já no receptivo, sempre fazendo essa parte, principalmente com turismo internacional, por conta de ter um inglês fluente. Em Búzios e Tour Shop, sim, são receptivos e tal, mas BZ tem esse setor de receptivo também? Não, a BZ é uma empresa que eu faço parceria, trabalho com elas também, mas a BZ é um grupo empresarial que tem restaurantes, pousadas, então eles já oferecem estrutura para as pessoas virem, se hospedarem aqui com excelentes serviços. Tem pousadas do grupo aí excelentes, localizadas em vários pontos da cidade, é muito interessante. E a nossa parceria foi por conta da minha experiência. Como eu tenho experiência ampla em atendimento de alto padrão, eles usam meus serviços, né, me contratam e eu faço os atendimentos delas e de diversas outras empresas, né? Muitas empresas de Búzios vendem meu serviço e me contratam como guia, principalmente na parte de bike. Vou falar. Eu lembro de eu ter sido convidado uma época para a área de opcionais, serviços no México. Né? Bacana. Então, eu acho que seria mais ou menos esse tipo de parceria. O cara tem um resort e contrata alguém especialista em um determinado produto. Que presta um serviço de excelência. É como se fosse a agência da empresa, sendo que atua para os clientes da empresa. Claro. Isso, às vezes, é bem difícil ter esse acordo assim, né? E o Grupo BZ é um grupo de idoneidade. Tive o prazer de conhecer o Márcio,
Babi, a galera que tá ali no game, e eles são, assim, de uma estrutura muito sólida, muito correta. Então, quando a gente fala de uma parceria com um grupo desse, é tipo assim, é o 5 star, tipo assim, é o 5 estrelas. Esse opcional nem eu sabia que eles ofereciam pros passageiros dele. É uma coisa nova, é um projeto que tem pouco tempo, né? Pude acompanhar aí desde o... Mas é inovador. O que eu quero traduzir é que é inovador. Sim. Por isso eu tô falando, é algo novo, mas explica um pouco mais qual o período que tá essa parceria e, assim, tipo assim, o volume que você chegou a ter de atendimento. Porque, cara, a galera tem serviço pra caramba ali dentro, hein? Sim. No caso, ainda tá sendo implantado, é uma parte nova, acho que eles podem se pronunciar muito melhor com relação a em que passo está, né? Eu tenho apenas uma pequenina participação aí dentro das operações. Eles hoje têm a própria demanda deles, né? E me contratam sempre que precisam. Eu tenho uma equipe hoje de 5 guias, fora eu. Minha mãe é guia de turismo, minha namorada é guia de turismo. Tenho uma equipe que já trabalha comigo há muito tempo. Um outro amigo meu, Júlio, que é guia de turismo também, que fala inglês, me ajuda muito aí nos trabalhos. Então, ao longo desses anos, eu pude consolidar uma equipe legal e tenho hoje capacidade de atender diversos serviços em um mesmo dia. Hoje, se eu tiver 7 serviços diferentes no mesmo dia, eu consigo atendê-los. Busco parcerias como o Grupo BZ, como a Empresa Marinho, como o Libertas Turismo, como o Malisa Turismo, como a TX Turismo. Todos foram parceiros fundamentais em épocas diferentes, a gente não consegue fazer tudo de uma vez. Então a minha história começou aqui em Búzios, dentro da Embúzios, na época, né, que foi a primeira empresa que eu trabalhei, fazendo Arraial do Cabo. Depois trabalhei com a Venturini, com um grande abraço aí para os gestores da Embúzios, Lula, Monique, Léo, sempre Flávio. Foi um prazer muito grande. Cara, essa galera cresci muito, aula, né, dá cara? aula, Cresci muito. É muito importante quando a gente trabalha com turismo de massa. Apesar de eu ter optado hoje por trabalhar no ramo privativo, o turismo de massa é fundamental pra gente aprender, gente, organização, velocidade, sagacidade, fechamento de conta. Tem muita coisa que a gente só aprende na marra. E toda a experiência é muito positiva. Então, pude crescer muito com todas essas empresas. Pô, André da Venturini é um parceirão. Caramba, hoje André, muito grande. Cara, você lembrou André, é verdade. Trabalhei muitos anos aí com o André. Pra ele eu fazia tanto passeios privativos quanto passeios regulares. Fizemos Sana, o André até hoje tem uma casinha lá no Sana. Todos os trabalhos foram importantes, todas as parcerias são fundamentais. Claro que a nossa ideia cada vez está ampliando mais. O objetivo de toda a parceria é crescer junto. Então, quando a gente faz uma parceria com uma empresa dessas, a ideia é que a gente some nossas experiências. Eu, por exemplo, não sou o cara da parte de reservas, estruturação, parte de computador e tudo mais. Eu sou da operação. Claro. Eu sou o cara que tá na pista, eu sou o cara que comanda as operações de rua, eu sou o cara que tá com o cliente. É quem dá a cara pra bater. Atendo, recepciono, vou lá buscar, acompanho os serviços, estou presente. Muitas pousadas que trabalham comigo, às vezes, quando a recepção não tem uma pessoa que fala um inglês muito bom pra fazer o atendimento, elas me ligam: Luan, pô, tô com um cliente aqui, fala aqui com ele. Eu vou, finalizo aquela venda. Então, assim, a minha parte é garantir que o cliente tenha um atendimento ímpar, diferenciado, e aquele cara nunca mais vai querer ser atendido por outra pessoa. Muitas empresas, inclusive, me usavam como trunfo. Me ligavam e falavam: pô, Luan, cara, a gente teve um problema aqui com o passeio, pô, o cliente ficou chateado aí com o resultado, pô, me salva aí, cara, pô, vou vender o teu tour aí, pô, dá um trato e o cara sai maravilhado, elogiando. É aquele coringão, né, que salva, né? E a gente tem no dia, quando a gente faz um tour personalizado, gente, a grande diferença de um tour em massa é que a gente dá uma atenção muito maior. Então, na época que eu trabalhava para empresas grandes, em Búzios, Marinho, Mr. Tour antes da Marinho, né, em Búzios, a gente tem muita gente, a gente aprende a cuidar de grandes grupos, só que a atenção individual é difícil de ser dada. Por isso que eu senti falta de trabalhar no turismo privativo, que é o que eu fazia no Rio. Então eu fui, creio que um dos primeiros aqui em Búzios a tentar me enfiar nesse ramo de turismo privativo personalizado, que é exatamente você atender a demanda que o cliente quer. O objetivo do meu passeio, por exemplo, que é o Búzios Dream Tour, o nome já diz, Búzios Dream Tour. É dar um tour dos sonhos para a pessoa. Ou seja, a pessoa que nunca conheceu Búzios ou que já conhece Búzios, que acha que conhece Búzios, vem para cá, eu dou uma aula sobre a história local, sobre tudo que a gente tem de atrativo. A gente passeia com um tour aberto, então a gente passa por todos os mirantes, todas as praias, apresenta-se a história de cada um dos pontos e a gente gasta mais tempo onde o cliente mais gosta. Então eu não estou limitado a tempos específicos de parada, a roteiros específicos, a ordens de visitação. Eu estou sempre aberto a atender o meu cliente de uma forma personalizada. Então a gente faz o que ele mais gosta. E é muito legal esse serviço porque normalmente ele é vendido no primeiro dia que a pessoa está aqui. Então vamos supor que você tem a pousada. Seu cliente chegou, não conhece nada em Búzios, irmão, vou te botar na mão,
do cara que vai te levar pra cá, você vai conhecer tudo. E após o dia que a gente faz o Búzios Dream Tour, o cara já conhece todas as rotas, já conhece todas as praias, já sabe onde que ele pode surfar, onde que ele pode se aventurar pelas pedras, onde que ele pode fazer mergulho. Então ele aprende sobre Búzios, como chegar, e aí ele pode planejar os próximos dias já tendo um ponto de vista diferenciado, já conhecendo alguma coisa. Então esse serviço é muito bacana pro cara conhecer de verdade, gente. Às vezes a gente vai pra um lugar, faz 1 ou 2 passeizinhos, acha que conheceu, mas cada lugar é um mundo inteiro e... Volta com a sensação de que faltou algo. Com certeza, hein? Que faltou. Cara, é bacana porque, assim, de fato, hoje operar com praticamente todas as frentes, né? Alguns são revendedores, outros são de fato operadores locais, Claro. né? É muito bacana, muito bacana. Isso se dá também a galera do mergulho, Sim. às vezes do aluguel de scooter, às vezes até um aqui outro de bugre. Então, de fato, cara, você falou, são empresas que hoje eu sei que trabalham com serviços que são selo de garantia, senão não vai. E principalmente o Grupo BZ, que tem esse crivo de excelência. Uma coisa que eu ia te perguntar e que eu quero que você deixe aqui claro, uma coisa que muita gente fica numa dúvida. Eu tô acostumado com passeio de escuna, tal. Eu quero fazer algo diferente, mais personalizado, sem tanto risco, mas indo mais a experiência no ápice que ela pode me proporcionar. É caro, cara. Porque a galera pergunta, eu tô te fazendo pergunta que a gente levanta, é caro. Fica caro porque eu sei que o dito popular é muito certo. O barato sai caro. Com certeza. Isso aí é uma dúvida, cara, isso é uma questão fundamental, principalmente dentro do turismo, né? Muitas vezes aqui, na verdade, o que degradou o turismo de massa em Búzios foi exatamente isso. As empresas daqui, em vez de se juntarem em prol de um bem comum e elevar a qualidade de serviço, obviamente, gente, a qualidade sendo elevada, o custo também é elevado. Porém, quando o custo é elevado, você consegue oferecer experiências muito melhores. Então, como teve principalmente pós-pandemia, né, uma briga muito grande pelaquela demanda que era tão específica, as empresas começaram a brigar por preço. E aí, ocasionalmente e naturalmente, a qualidade de serviço pode vir a cair. Não é que caia, tá, gente? O carro é pior. Mas a briga, quando por preço, se complica. Então, no setor privativo, a gente consegue anular todas essas possibilidades de riscos, de N riscos, né? Porque você está num ambiente que é 100% controlado. Então, o turismo privativo, num ponto de vista global, aqui em Búzios ele é barato, tá? Eu que já viajei em muitos países do mundo, por exemplo, no México, que não é um país caro. O México é um destino muito comum. Muitos brasileiros, muitos argentinos, muitos chilenos, muitos uruguaios, muitos americanos vão ao México e lá você não consegue fazer um passeio de escuna por menos de $80. Bico seco, sem nada. Aqui a gente vende por esse mesmo preço, só que em reais. Então a gente tá falando aí de 6 vezes e às vezes all inclusive. Já teve épocas de serem all inclusive. Então o turismo daqui não, gente, não é caro, tá? Todos os lugares que eu fui, por exemplo, os passeios principais aqui que eu faço, que é o passeio com carro e motorista, que eu trabalho com o meu grande parceiro Sidney, que tem um carro 0 km, uma espinha aí que trabalha, posso atender até 5 passageiros, mais eu dentro do carro, com o motorista, e trabalho também com algumas lanchas privativas que prestam serviço de excelência. Primeiro de tudo, todos os serviços que eu ofereço, eu garanto a qualidade. E os outros serviços que não sou eu que ofereço, eu tenho que garantir que eles vão estar no mesmo nível do meu tratamento. Então, ao longo desses 10 anos aqui em Búzios, eu pude selecionar os melhores profissionais de cada um dos ramos. O cara que trabalha melhor com os bugres, o cara que é melhor das lanchas, que tem a lancha em melhor qualidade, que faz o rateiro com mais calma, que é mais educado. A embarcação que tem a melhor organização, a melhor manutenção. Então, tudo que eu revendo, eu tenho que garantir que tem um nível altíssimo, né? Isso é o principal. A qualidade, para mim, é muito mais importante do que o custo. Eu prefiro ter um custo elevado e ganhar um pouco menos, mas tendo a garantia que aquele serviço vai retornar com 5 estrelas. Eu tenho meu Facebook, né, da minha empresa aí, Búzios Dream Tour. Até hoje eu nunca tive uma avaliação 4 estrelas. Se vocês entrarem lá, 100% das avaliações são 5 estrelas. Google Business, mesma coisa. Então, assim, a gente vem implantando um serviço de qualidade que não tem preocupação principal com o volume. O que é muito difícil, tanto tempo de atuação, ter esse nível de excelência e de validação social, né? Porque a pessoa decide por conta própria ir lá, ela tá muito contente e ela quer espalhar pro mundo a experiência que ela teve e vai lá dar 5 estrelas. Isso é muito interessante e muito bacana. Estamos caminhando aqui pro final, ficaríamos muito tempo aqui,
mas Dá pra provavelmente conversar um mês aqui, né? provavelmente eu vou trazer ele para mais uma série. Eu vou precisar saber mais, mas a gente vai estar caminhando para o final para que você também fique com gostinho de quero mais. Não esquecendo que isso só é possível porque tem você assistindo. Então, é necessário que você comente, faz alguma pergunta, o Luan vai estar vendo, eu vou estar vendo, minha equipe vai estar vendo. Estamos abertos aí, quem mandar alguma pergunta aí pra ele, eu vou ter o maior prazer de responder aí nos stories. A gente pode fazer esse trabalho também, tirar algumas dúvidas do pessoal. Empresas que queiram fazer parcerias comigo, a gente vai deixar meu contato. Quem quiser entrar em contato, eu atendo pousadas, empresas, com o objetivo de proporcionar a parte operacional e garantir que seu cliente seja extremamente bem atendido, garantir um feedback positivo. A ideia sempre é unir o nosso serviço com o serviço que é oferecido nas pousadas, então a gente não seleciona qualquer parceiro, a gente sempre tem que estar com muita atenção com quem a gente trabalha. Então a minha ideia é sempre estar desenvolvendo parcerias aí, crescendo, e sempre a nossa prioridade é a qualidade do atendimento, excelência, educação e, obviamente, né, a ética aí dentro do trabalho, gente. Isso é fato. Então é aquele lance, ó, comenta e compartilha, mas fala pra geral mesmo, porque eu quero ver muita gente vendo a experiência do Dream Tour com o Luan e o seu time. Luan, a gente vai fazer só um bate-bola agora, ping-pongzinho, então aí Isso eu entendo, hein, galera? Então aí é a hora que a gente vai precisar deixar a linha de serviço que você faz e o que a pessoa pode contratar. Primeiro, B2B e B2C, certo? Trabalha para empresa, que seja pousada, operador, empresas em geral, que é do trade, e também, seja na área de logística, seja na área de experiência e seja na área também do eco como um todo. B2C, cliente direto também. Com certeza. Inclusive, a grande parte do meu volume hoje é a do turismo direto, né? O cliente entra em contato comigo, a família, o grupo entra em contato comigo, eu faço serviço de consultoria também, tá? Eu dou todas as opções, ajudo a pessoa a programar seus dias, dou sugestões baseadas aí no clima e nas opções, no gosto de cada grupo, e crio atividades de acordo com a necessidade específica de cada grupo. Isso é bacana demais. Claro. E cada empresa que eu atendo, cada hotel, a gente tem um trato diferente. Tem hotéis que querem um material visual, tem hotéis que não querem nada visual, que é tudo feito no boca a boca, tem hotel que é só indicação. Então, assim, existem todos os tipos de possibilidade de trabalho, né? Sempre, pra mim, é muito vantajoso estar me unindo aí a parceiros que prezam a qualidade de serviço, a hotéis e pousadas e negócios que querem desenvolver, que querem crescer no turismo privativo, que querem oferecer uma experiência de excelência com uma gama completa, sem se preocupar com a parte operacional, tá, gente? Porque disso me encarrego eu. Inclusive, presto assessoria na parte de venda, como eu te expliquei antes. Quando tem algum tipo de dificuldade, o meu parceiro tem total liberdade de me ligar, eu atendo o telefone, respondo o cliente aí, atendo ele pessoalmente. Então, assim, a gente faz de tudo para atender da forma mais exclusiva possível. Todas as empresas que acham isso interessante e que acham que isso está de acordo aí com o que vocês oferecem, tô aqui à disposição. Vamos fazer Búzios ser visto com outros olhos aí, galera. Com certeza, e olha só, aproveita a oportunidade logo, porque provavelmente vai estar no nível de parceria que não vai poder atender todo mundo, né? Quem chega primeiro, como diz, tá, né? Quem chega primeiro bebe água fresca, né? Conta o que você achou desse episódio, cara. Foi uma aula pra mim, uma aula. Nem eu sabia desse currículo dele, meu irmão, maravilhoso, é muito bacana a gente trocar ideia com pessoas que é inquieto pelo conhecimento, né? Eu sou um desses caras, inquieto pelo conhecimento. Ele acabou de me indicar um livro e eu adoro quando alguém me indica o livro. Adoro quando alguém me indica o livro. Assim, é uma das coisas que eu... Sensacional, tá, gente? Você sabe que A gente é hiperativo, tá? A gente tem muita energia, a gente tem dificuldade, às vezes, de se concentrar numa coisa de cada vez. A gente é multifunção, então, às vezes, é muito importante a gente parar um pouquinho. E tem coisas que a gente realmente só vê quando desacelera. Isso é fundamental pra mim, que sou hiperativo, né, cara? Meditar em cima das coisas, analisar as coisas de um ponto de vista diferente. A gente tem que estar sempre crescendo, buscando aí se desenvolver. É muito louco. Teve uma pessoa que falou pra mim assim: você é meio inquieta. Eu falei, não. Meio? Aí eu falei, não, ela, olha só. Você tá com criança, tá falando não sei o que, tá dando aula, tá não sei o que, não sei o que. Você já percebeu que você faz um monte de coisa? Aí eu falei assim, né? Eu falando assim, é porque eu descobri que o meu cérebro é 70% feminino. Ele, né? Não é porque você é inquieto mesmo. Então, isso é bacana quando alguém te conhece um pouco, te traz algo bacana, tipo uma indicação de um livro. Falando nisso, se você estiver lendo algum livro, bota aí nos comentários pra gente. Luan, muitíssimo obrigado. Essa série tem sido assim muito bacana. A gente fazendo lugares diferentes, saindo um pouquinho do padrão, né?
trazendo a realidade. Muitas pessoas chegaram, viram a gente conversando, ficou olhando, foi chamada de totalmente, ficou parado, tomando seu café, escutando você. Isso é legal, Foge um pouco do só online, né? É offline. Isso é verdade. Isso é interessante. A gente está no coração da Rasa e num lugar que proporciona uma experiência memorável como a Dream Tours, que é a Café e Cia. Então a gente agradece muito pelo espaço que foi cedido a gente. Inclusive, experiência memorável tá no nome aqui do lugar, né? Por isso aqui, ó. Então já sabe, se você quiser viver um pouquinho do que a gente viu aqui e provar dessas delícias que a gente provou, plena Praça do Cruzeiro aqui, onde tá a escultura do zumbi, não vai ter, você vai ver de esquina, beleza? Mas a gente vai deixar também a referência deles aqui. Luan, deixa seus contatos e as suas considerações finais. Perfeito, gente. Bom, meu Instagram aí é Loan Moura, o da minha empresa é Búzios Dream Tour, tá? A gente tem rede social aí no Facebook, no Instagram, eu tô no Google Business também. Se vocês que estão vendo aí quiserem fazer algum contato, podem fazer diretamente pelo meu telefone, que vai aparecer aqui em algum lugar, meu telefone e minhas redes sociais. E, gente, vamos sempre se preocupar aí com a qualidade do seu atendimento, crescer constantemente, a gente tem que estar sempre se renovando, então uma das minhas principais preocupações é sempre estar me atualizando para oferecer cada vez melhores serviços aí pro público que está vindo aqui para Búzios. É de tendência natural agora que a gente eleve um pouco a qualidade do nosso turismo por conta das crises que estão acontecendo ao longo do mundo, né? Muito doideira, então eu sinto que o nosso nível aquisitivo de turismo tá se desenvolvendo, tá crescendo. A gente vê negócios aí como o Areté e outros lugares tão monstruosos, investimentos internacionais que estão chegando que nunca chegaram aqui antes. Então, assim, Búzios tá mudando, tá? E a gente tá acompanhando isso aí, a gente tá se focando aí nessas novidades e se lapidando. Daqui a alguns anos vai ser totalmente diferente, a gente vê a cidade mudando e a gente mudando com isso. O nosso objetivo como guia de turismo é sempre manter as qualidades naturais que a gente tem, educar as pessoas que estão vindo para cá, com cultura, com tudo que a gente tem aqui e fazer com que as pessoas valorizem a natureza e cada espacinho que a gente tem, que vejam a importância da gente ter nossas zonas verdes e tudo mais. Então o trabalho no ecoturismo, além de ser uma coisa que faz bem para a alma, te faz crescer e aprender a enxergar o mundo de uma forma sem olhar só pro nosso umbigo, né? A gente entende aqui que a gente depende de tudo que está ao nosso redor e eu acho que o principal objetivo dos guias que trabalham dentro desse setor é a nossa preservação e a conscientização de todo mundo que está visitando para que a gente possa defender, manter e expandir a nossa consciência e a nossa cultura de uma forma global aí. É isso aí. E vou te falar, a cultura buziana é uma das mais lindas que eu pude presenciar e viver. Tendo 3 filhos aqui, tendo vivido a maior parte da minha vida aqui, eu sou baiano, né, de nascença, então, mas, cara, eu tenho muito mais tempo aqui do que eu tive na minha cidade natal. Então é assim. Eu também agora, né? Né? Tá vendo? De fato, é algo único. Então, você que tá vendo a gente de qualquer lugar do Brasil e do mundo, a experiência em Búzios é única. Mas, entenda, se precisa de um concierge, de alguém que trace uma rota para você, de fato, se aproveitar ao máximo... Pra cuidar de você mesmo, galera, pra você ser... Você já tem a referência. É Dream Tours, é Loan. Beleza? Muitíssimo obrigado. Até o próximo episódio. Prazer grande, meu querido. E eu vou trazer ele para mais uma série, para falar de outros e outros serviços, de outras coisas. Beleza? Esse foi mais um Falando de Negócios com Joelson Jesus e tá postado aí tanto no Spotify quanto no YouTube, e eu espero o seu review mínimo, né? Isso aí, galera. Acompanhem pra, só conteúdo bombástico esse cara aqui, tá sempre inovando. Pô, desde que a gente se conhece há quase 10 anos, a gente vem desenvolvendo trabalho de conectar pessoas. O principal do turismo é conectar pessoas, né, cara? Então isso é o fundamental. É o nosso principal trabalho. O Joelson sempre veio fazendo isso. Eu sempre vi ele como comunicador, grande comunicador, incentivador de pequenos negócios, que é fundamental. Eu lembro a premiação que você fez aí no ano passado, que enfatizou... Esse ano vai ter de novo. Né, enfatizou microempresários de diversos ramos aí do turismo, de personal trainers, um montão de outras áreas. Então essa conexão é constante. Siga esse trabalho maravilhoso que você faz, que é muito importante pra gente se conhecer, né, gente? Muitas vezes a gente não sabe quem tá do nosso lado prestando um serviço, a gente tá buscando aquele serviço, então ele faz com que a gente ganhe visibilidade, conecte aí pessoas e empresas, visando aí a melhoria do nosso serviço sempre. Caraca, prazer aí ver todo mundo, galera. Super lisonjeado de um cara vindo pós-graduado em marketing, tá vendo? É isso aí. E é o que a gente tem proporcionado, é isso. A gente, na verdade, está abrindo até o nosso espaço de fazer alguns encontros de empresários, palestras. E, sinceramente, eu viajo, às vezes, para São Paulo, para vários lugares, e trago esse conhecimento. E, às vezes, é acessível. Às vezes, a pessoa só tem que pagar um café.
Claro. Entendeu? Então, estamos disponíveis, mas assim, não fique perdendo tempo não. Na internet é bacana, mas o tete a tete é muito, muito legal. A gente vai vir a premiação de volta, a gente vai iniciar. Esse cara eu vou querer como palestrante, cara. Eu vou querer você como palestrante de uma capacitação do empresário local. E saber exatamente como usar as ferramentas. Isso é muito interessante. Fazer networking, que é muito interessante. Então já sabe, segue aí e continua compartilhando e curtindo a gente. Valeu, até a próxima.